A Grace veio! Yay! A Grace veio, mas eu não vejo a Grace e eu não ouço Grace. Ai, agora eu vejo, agora eu ouço. Ela está acordada. Que coisa mais linda. Ai, Vamos esperar 9h35 que a gente começa. Como é que você tá, meu amor? tudo jóia. Que Aqui bom. fazendo uns cursos da Google. A Google manda coisas pra gente, né? Achei legal. Sim. Um curso de produtividade pessoal. Então, tá Olha, legal. aqui a Google não manda curso de produtividade pessoal, não. É? É? Mas que você falou que não tem Não. curso? Pelo menos eu nunca recebi. Então, é um curso gratuito, né? Mas ele fala das ferramentas pra gente utilizar. E é muito interessante. Fantástico. Até ele fala até de uma ferramenta para criatividade, Isa. Cara, eu estava Eu achei- assistindo uma aula aqui agora de uma amiga minha, Nath, e ela ainda está dando aula lá agora, sobre criatividade e foco. Exatamente isso, criatividade, foco e produtividade. É Hum. fantástico. Aí eu Então, desconectei lá para ver. mas não, eu esqueci de ver. Quando eu fui ver o e-mail já tinha passado 1 hora. Agora não vai entrar. Mas enfim. Ô Isa, o que que é Rubens? Que você fala o Rubens, os meus Rubens, Ai, Rubens, meus hubs. É isso aqui. Hub. Quer ver? Deixa eu te mostrar o que é um hub. Hub é uma geringonçazinha que serve para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo. Deixa eu pegar um aqui para você ver. Ah, é tipo um ladrão de força. Ele Do é céu. cheio de entrada USB, aí você conecta um monte de coisa e aí vai conectando os aparelhos. Eu chamo o pessoal da Connect de Hub porque eu acredito na conexão, né? Um conecta no outro, que conecta no outro, que conecta no outro, e a gente faz uma conexão grande. Que legal. Não tinha nem ideia. O que que eu ia te dizer também, Isa? Utilizando lá a técnica aquela no Instagram, incrível como subiu. Incrível, 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 incrível. Eu não tinha, eu não pensei que fosse dar tanto resultado. Realmente, eu mudo alguns hashtags, porque vem Uhum. às vezes México, vem Colômbia, né? Guadalajara existe Guadalajara em México, existe Guadalajara em Colômbia, Torija, que é a minha cidade também. Então eu troco muitas coisas, né? Torija eu deixo, mas eu coloco Spain, Castilla-La Mancha, Guadalajara, Spain, é, coisas por perto, né? Porque às vezes é tão genérico, né? Às vezes mudando alguma coisa já muda bastante. Sim. E eu me dei conta, o último post, eu não estava preparado para tanto. O último post eu recebi várias coisas, então eu fiquei assim, como posso dizer, chocada. Cara, que coisa legal. Porque o pessoal vinha, comentava e, e pedia para ir para a página deles, né? Muito interessante. Achei mesmo, realmente, eu mesmo não estava preparada para isso. É só você. É assim, Grace, para a gente conseguir seguidor, né? É um trabalho de consistência. Não tem outra coisa que fazer. Tem os caminhos, né? Vai pelas hashtags, vai pelas postagens. Por exemplo, hoje eu cheguei em 3.000 seguidores. Aí, hoje foi um dia assim, bombadão de novos seguidores. Eu estava com 2.960 de manhã. E agora está em 3.029, quase 100 pessoas só hoje. E aí isso vai aumentando. Eu cheguei em 3.000, de 2 a 3.000, eu cheguei muito mais rápido do que de 1.000 a 2.000 e muito mais rápido do que de 0 a 1.000, entendeu? Uhum. Não, claro, eu não tinha nem ideia de muitas coisas, né? E ainda hoje falando com a Líria, eu falei, Líria, você sabia que existe? Porque a gente fez um grupo e tal, e a gente vamos mudar um pouco a estratégia de como a gente tá fazendo, né? Uhum. E vamos pegar somente as pessoas focadas. E eu falei para ela, Líria, tem uma ferramenta que ajuda a gente a colocar.
as publicações, fazer isso uma vez na semana e ela sozinha vai, né? E isso tira muito tempo, claro, obviamente ajuda bastante. Aí buscando coisas, eu não sabia que tinha Instagram na DS, né? Então é outra coisa que a gente tem que ir aprimorando. É isso aí. Enfim. Bom, deixa eu ver se vem mais alguém. Cadê minha apresentação? Tá aqui. Deixa eu fechar as outras telas. Pronto. Milhões de telas abertas. Fechei. WhatsApp, tchau. Oi. Bom, vou começar a compartilhar aqui, Graça, aí à medida que o povo for chegando, a gente vai integrando as pessoas, para a gente não atrasar. Ó, seguinte, deixa eu compartilhar minha tela com som. Pronto. Ok. Então, vamos nós. Mentoria Connect, aula 3. Então, olha a coisa ganhando forma, né? Fazendo uma revisão do que a gente viu na aula 1 e na aula 2. Lá na aula 1, a gente identificou o que era marketing digital, falamos sobre posicionamento, vimos que o posicionamento começa com a gente, né? E depois as pessoas vão percebendo a gente posicionada. Hoje foi muito interessante, Graça, porque eu participo de um grupo de empreendedores do marketing digital e todo mês tem um desafio para a gente cumprir. O desafio do mês de agosto é ajude 3 pessoas, clientes ou não, sem esperar nada em troca. E aí, quando eu li o desafio, eu falei assim, caraca, como é que eu vou fazer isso? Não vou ali na rua agora e perguntar pro pedreiro que está ali fazendo a obra do lado, oi, você quer fazer marketing digital, né? Você quer alta performance? Então, vou botar esse negócio na internet e na lista de transmissão. Graças de Deus, eu não esperava tanto, mas até agora de noite foram mais de 70 pedidos de ajuda e com menos de 10 minutos, 15 pessoas já tinham falado que queriam ser ajudadas, ou em marketing digital, ou em alta performance e tudo mais. E aí eu peguei essas 15 pessoas, ajudei, mandei um áudio para cada uma, de acordo com o problema de cada uma delas, mas as outras eu acabei respondendo também. E aí, quando eu fui responder, eu falei, olha, a minha cota acabou, eu não tenho como ajudar todo mundo realmente e tal, mas eu queria saber qual é a tua dúvida, porque de repente eu gravo um aulão, faço alguma coisa assim e disponibilizo. E aí as pessoas foram me devolvendo as dúvidas e ali eu fui entendendo que realmente o posicionamento está no caminho certo, porque você não tira dúvida de arquitetura com o cara que é médico. Você não tira dúvida de medicina com o cara que trabalha na obra. Então, você só faz uma pergunta a quem você acha que vai ter gabarito para te responder aquilo, né? Então, eu percebi que realmente o posicionamento está no caminho certo. E como é que a gente constrói isso? Primeiro a gente se posiciona para a gente, para depois a gente se posicionar para o mundo e o mundo passa a nos perceber da maneira como a gente se percebe. Depois a gente falou sobre avatar, né? Quem é o meu público-alvo. Isso é fundamental. Por exemplo, o meu público-alvo fundamentalmente é feminino. Fundamentalmente. Isso quer dizer que eu vou negar atender homens? De maneira nenhuma. Mas a minha linguagem é para mulher, porque ele é um público feminino. Então, eu preciso identificar qual é o meu avatar, quais são as dores e tudo mais, e tudo vai ser gerado em cima disso. E a partir do momento em que eu tenho o meu avatar, que eu tenho meu posicionamento, que eu construo audiência, eu consigo fazer o meu lançamento, que é vender na internet.
A gente viu também a questão do tipo de empreendedor digital, né? Tem o aprendedor, que é aquele cara que faz o curso de tudo e implementa muito pouco. Tem o arroz de festa, que é o cara que adora estar nos grupos, mas que necessariamente não faz muita coisa. E tem o fazedor, que é o cara que aprende e executa, e esse cara, obviamente, tem mais resultados. A gente falou sobre as nossas principais distrações e vimos as principais mídias que vocês podem trabalhar, e eu comecei na aula passada a passar uns bizus aí para vocês de como que vocês se posicionam nessas mídias. Então a gente vai seguir a partir daí. Falando um pouquinho do nosso game, do Connect and Fly, lembrando que tem lá os 8 tipos de maneiras de você conseguir juntar os gigalikes. Miguel! Seja muito bem-vindo, Miguel! Ei, teu microfone tá fechado. Ai, tô aqui meio... tô te ouvindo. Na cama, tô gripado. Ah, imagina, melhoras para você. Então, assim, continuando aqui. No nosso game Connect and Fly, a gente tem 8 maneiras de conseguir ganhar gigalikes no nosso game. Por que é interessante a gente colecionar gigalikes na Connect? Porque depois desses gigalikes a gente vai trocar por minutos de mentoria individual. Então, imagina assim, ó, se no final da Connect você juntar 60 gigalikes, você vai ter 60 minutos de mentoria individual comigo. Depois que você já teve o aprendizado todo, depois que você já está colocando em prática, só para tirar as dúvidas, só para a gente conversar sobre o seu negócio. E o primeiro lugar ainda ganha um prêmio, ganha uma surpresa que chega na casa da pessoa, é muito chique isso. E aí aqui a gente tem um quadro de como que tá o nosso... Como é que está o nosso placar até agora? Lembrando que na Connect and Fly são esses pontos que são os contabilizados. Então, na primeira coluna aqui, eu tenho presença, né? Quem participar das aulas. Então, essa aqui são as presenças até a aula passada. Eu tenho aqui a questão da pontualidade. Quem chega na hora certinho também ganha gigalike. Eu tenho a interação de fotos, né? Cada aula a gente publica uma foto lá na página Trainer Isabelle Moreira. Então, quem curtir e comentar ganha gigalike. Quem compartilhar a foto também ganha gigalike. Os workouts, quem fizer lá na comunidade do Facebook também ganha gigalike. Depois, mais para frente, avaliação na página do Facebook, depoimento gravado. E esses Somos Hubs aqui, toda vez que você publicar alguma coisa lá na comunidade do Facebook, você também ganha gigalike, porque a gente acredita que essa interação entre a gente é o mais rico aqui da mentoria. Então, nesse momento, a gente tem Grace com 3 gigalikes, Joana com 3 gigalikes e Luciene com 2. Miguel pode correr atrás aqui do tempo perdido. Grace pode aumentar esse número aqui, indo lá na foto e compartilhando. E viu? Oi? Eu já compartilhei no meu ontem. Opa, então vamos ver aqui, que eu já te dou o ponto agora, que comigo é assim. Peraí. Tá escrito em espanhol, mas está. Perfeito, eu não vi realmente. Aí já vai ganhar um pontinho a mais. Adoro dar gigalikes para vocês. A menina que ganhou da mentoria da Connect 1, ela conseguiu juntar 72 gigalikes. A gente vai dividir em 2 aulas de mentoria individual. Aí essa semana eu montei o kit dela, segunda-feira eu tô mandando o prêmio. Aqui, eu não tenho, Grace, o compartilhamento, tá vendo? Eu só tenho a sua curtida. Não, mas eu compartilhei no meu, eu não sei como que eu fiz, mas está no meu. Então deixa eu entrar lá. Na minha conta, no meu Facebook. Graciela Sarina. Quem será essa outra Graciela Sarina? Ai, que linda! Ah, mas aqui, ó, é porque tu compartilhou engraçado, né? Que loucura. Sei, Bom,
Vou te dar o ponto, então, aí do... Mais um gigalike para Grace. Estranho, né, Isa? Mas enfim, Estranho. conhecendo pouco a É, pouco. tá tudo bem. Então é isso. Bom, a gente na aula passada falou sobre possibilidades, né? De tudo que a gente pode fazer através do marketing digital e no nosso posicionamento. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito, muito, muito bacana, que serve tanto para produto físico, quanto para produto digital, quanto para prestação de serviço. Então, por exemplo, aqui na sala agora somos 3 pessoas, né? Eu, no caso, eu tenho serviço e produto digital. Serviço, meus treinamentos, produto digital, a mentoria Connect é um produto digital. Produto físico aqui, o Miguel não chega a ter um produto físico, mas é um serviço, né? Ele tem uma empresa que conserta notebooks, então é uma prestação de serviço. E a Grazi é a questão do produto digital, da criação do curso dela e tudo mais. Então, o primeiro passo, independente se você tem um produto físico, se você tem um produto digital, se você tem um serviço, é você entregar valor para a sua audiência. É as pessoas realmente gostarem do que você está fazendo, as pessoas acharem você maravilhoso ou maravilhosa por causa do valor que você agrega na vida delas. E aí a gente começa a construir uma lista de pessoas. Eu comecei a construir uma lista de WhatsApp, por exemplo. E essa lista foi crescendo. Quando ela começou com 30, 40 pessoas. Hoje ela já está com mais de 500 pessoas só no WhatsApp. Então, são pessoas que vão vindo das redes sociais, eu vou incluindo no WhatsApp, eu vou alimentando essa lista. Então, você vai construindo lista e relacionamento com essas pessoas. E aí, à medida que você faz esse relacionamento, você cria com esse grupo autoridade naquele assunto. É mais ou menos como se aquele grupo de pessoas, na hora que precisasse de ajuda para consertar um computador, para consertar um laptop, a primeira pessoa que eles lembrassem fosse o Miguel. Nesse grupo de mulheres, na hora que essas mulheres precisassem de autoestima, de beleza, de empoderamento, pensassem na Graça. Então, é assim que a gente faz e logo depois a gente faz a venda, né? Esse é o caminho que a gente tem que fazer. Agora, para isso, a gente precisa, gente, de uma agenda de tarefas. Por que a gente precisa de uma agenda de tarefas? Porque a gente vai precisar começar a aparecer nas redes sociais. Então, a gente vai precisar começar a aparecer no Facebook, no Instagram, lá nas redes sociais que a gente escolher. E para isso, a gente só consegue fazer se a gente tiver uma agenda. Se a gente disponibilizou até a aula do Trello, tá lá no WhatsApp para vocês. O Trello é uma ferramenta de produtividade, é uma ferramenta de agenda. Você pode utilizar o Trello também como agenda, mas o ideal é você saber quais são os tipos de postagem que você vai fazer, quando você vai fazer e você disponibilizar no seu dia um horário específico para as redes sociais. Se você, como infoprodutor, se você, como profissional que utiliza na sua estratégia marketing digital, se você não tiver um horário específico na sua agenda todos os dias para fazer marketing digital, você não consegue consistência. Você não consegue desenvolver todo esse aparato aqui que eu mostrei na tela anterior. Como é que a gente constrói relacionamento sem consistência? É a mesma coisa na nossa vida pessoal. Como é que a gente constrói um relacionamento, por exemplo, amoroso sem consistência? Eu vou lá, encontro a pessoa, vou lá, dou uns beijinhos, depois vou embora, fico 6 meses sem aparecer e lembrei da pessoa, apareço de novo. Quer dizer, quando eu aparecer de novo, a pessoa já está com outra pessoa. Por quê? Porque eu não criei consistência. Então, eu preciso ter consistência em qualquer tipo de relacionamento. E para isso, gente, para a gente não se perder nas nossas tarefas do dia a dia, a Graça tem 2 filhos, a Graça tem casa para cuidar, a Graça está num país em que está no verão e que só escurece às 11 horas da noite. Quer dizer, tudo está acontecendo na Espanha nesse momento para a Graça não fazer marketing digital. Miguel trabalha... Só para a Graça entender. Graça pensa no maior centro, assim, mercado de tecnologia do centro do Rio de Janeiro. É aonde Miguel trabalha. Então, assim, é um vucu-vucu, é um formigueiro de gente o dia todo. Então, trabalha muito, o negócio começando. Quer dizer, precisa dar o sangue, o rim, as artérias, tudo para o negócio poder se movimentar. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte. Vocês precisam entender que daqui a 6 meses... vocês vão ter desejado muito começar hoje o marketing digital. Então,
comecem, mesmo que não dê tempo, mesmo que o dia seja atribulado. É a mesma coisa assim, ó, por mais que o nosso dia seja atribulado, por mais coisas que a gente tenha para fazer, a gente toma banho, a gente bebe água, a gente come. Pode ser que a gente não sente com uma refeição, com calma e coma. Então, pode ser que a gente coma trabalhando, mas a gente come. A gente vai e toma banho. Pode não ser aquele banho maravilhoso, ostentação de meia hora, mas pelo menos um banhozinho de 2 minutos a gente toma. A gente vai no banheiro, gente, usando o português claro. Todo mundo vai no banheiro. Eu tô com pressa, então porque eu tô com pressa eu não limpo o bumbum? Não é assim, né? Todo mundo limpa o bumbum. Então a gente precisa começar a entender que o marketing digital é essencial. Então a gente precisa sim levar em consideração que todo dia a gente precisa ter uma agenda para trabalhar marketing digital. Tipo, o que eu vou postar no Facebook hoje? O que eu vou postar no Instagram hoje? Qual foi o valor que eu gerei para as pessoas hoje? Como que eu gerei posicionamento hoje? Como que eu me posicionei hoje nas redes sociais? Eu preciso me fazer essa pergunta dia após dia. E é assim que eu vou construindo a minha audiência e é assim que eu começo a ter lucro, começo a vender para as pessoas que vêm da internet. Bom, queria falar para vocês o seguinte, aprofundando um pouquinho mais sobre o que a gente falou na aula 2, sobre os tipos de mídias sociais e os canais que a gente tem disponíveis para gente. A gente falou sobre site, né? Fazer anúncio no Google. Miguel, isso é muito importante. No teu caso aí, por exemplo, é pensar o seguinte, ó, a pessoa que está no centro do Rio de Janeiro, se ela precisa consertar o laptop, você pode ter certeza que ela entra no Google e digita conserto de laptop centro do Rio. Eu trabalhei numa empresa que isso era fundamental. O Google AdWords era fundamental. Você precisa pensar nisso. Ó. Levando em consideração a minha empresa, o meu investimento hoje em Google AdWords é R$15 por dia. Então, e eu meço isso de 3 em 3 dias. De 3 em 3 dias eu entro lá e vejo como é que tá. Então, eu tenho lá o meu plano. Por quê? Porque quando alguém procurar treinamento, vai cair na Vision Client. Eu preciso que o meu telefone toque, eu preciso que eu receba e-mails de empresas me procurando, porque é muito mais fácil eu atender quem está me procurando do que eu bater na porta de quem não está necessariamente precisando do meu serviço. Então, o Google AdWords é fundamental. Facebook, eu recomendo a vocês pelo menos um post por dia. A gente vai ter uma aula, se eu não me engano, é a aula que vem, que a gente vai entrar e escarafunchar o Facebook, como é que funciona, tudo que você pode fazer para ganhar dinheiro no Facebook. Mas até lá, você pode se comprometer consigo mesmo de fazer um post por dia. Isso já vai ajudar a ir aquecendo as pessoas para o que vai vir para frente. Instagram, a gente falou que o Instagram está crescendo muito, que é uma rede ainda barata para investir, então vale muito a pena a gente estar lá também. Eu estou investindo bastante no tempo e energia no Instagram. E-mail, vai chegar um momento, gente, não vai demorar muito, que vocês vão precisar escolher um serviço de autoresponder, que é um serviço de gerenciador de e-mails, para vocês poderem começar a falar com a audiência de vocês. WhatsApp, galera, WhatsApp é o poder. Façam lista de transmissão no WhatsApp, gerando valor para a audiência de vocês. No caso do Miguel, olha, se você começar a gerar lista de WhatsApp de pessoas locais do Rio de Janeiro que possuem laptops. Pô, um monte de gente. Então, assim, se 2 vezes na semana você lançar um conteúdo do tipo como que eu aumento a vida útil do meu laptop, cuidados com a bateria, nossa, várias coisas que eu tenho dúvida sobre a minha máquina, essa aqui que eu estou usando no momento, que de repente você poderia me informar, você poderia me ajudar. Então, assim, e essas pessoas, à medida que você vai nutrindo, com certeza na hora que elas tiverem problema, na hora que elas quiserem trocar o laptop, na hora que elas quiserem consertar o laptop e tal, elas vão lembrar de você. Tem uma ferramenta que é já um pouquinho mais avançada, que é a ferramenta dos webinários. Os webinários são aulas ao vivo. Geralmente funciona assim, ó, eu junto uma galera, eu faço um anúncio no Facebook, faço um anúncio no Instagram e anuncio assim, ó, eu vou dar uma aula sobre, no caso do Miguel, sobre quais são as 10 boas práticas para o seu laptop não quebrar nunca, sei lá.
E aí o Miguel vai e marca uma aula ao vivo. Por que ele marca essa aula ao vivo? Porque ele vai botar todo mundo dentro da sala de aula e aí ele vai dar uma aula, vai dar um conteúdo e no final ele vai falar quem ele é, vai falar onde ele trabalha, vai falar o serviço que ele faz. E esse finalzinho a gente chama de pitch de vendas, que é justamente o momento que a gente se vende. No caso da Grace, que o programa dela se chama Mulheres Resueltas, Mulheres Bem Resolvidas. Então, assim, botar um mulherão, uma mulherada dentro da sala e falar, mulherada, ó, como é que vocês fazem para ter uma vida bem resolvida, para que vocês sejam felizes, que vocês tenham autoestima, que vocês sejam independentes, empreendedoras e tudo mais. Assim, 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 assim. E no final, pitch de vendas para vender o curso dela. Então, essa é uma ferramenta mais avançada. A gente não começa por webinários. A gente começa pelo Facebook, Instagram, Google AdWords, lista de transmissão no WhatsApp. Então, você já tem bastante trabalho aqui para já começar a testar. Aí eu queria falar para vocês o seguinte, beleza, Isa, então eu preciso fazer marketing digital, eu preciso estar nas redes sociais, você está me sugerindo que eu faça um post por dia, você está me sugerindo que eu intensifique, que eu arranje um momento no meu dia para fazer isso, ok. Mas como que eu faço isso? Qual é o tipo de post que eu faço? Como é que eu falo com a audiência? Como é que eu escrevo esses posts e tudo mais? Bom, para falar sobre isso, eu queria contar para vocês como é que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro tem 3 regiões principais. Essa região aqui de fora, que é essa marronzinha, que a gente chama de massa cinzenta, né? É o nosso neocórtex. O neocórtex, ele é responsável pelas nossas decisões racionais. Ele é responsável pela racionalidade, pela comunicação. O fato da gente estar aqui podendo se falar e um falar e o outro entender, isso tudo é feito pelo neocórtex. O neocórtex é importantíssimo. Só que o neocórtex, a razão, só toma 5% das decisões de compra. Os outros 95% das decisões de compra, eles são tomados pelo sistema límbico, que é o sistema emocional do cérebro. O sistema límbico é onde acontece aquela coisa de eu olhar um produto, de eu olhar um vendedor, de eu olhar um serviço e o coração bater. E é aquela coisa de eu olhar assim, pô, eu preciso comprar com esse cara. Eu fui com a cara dele. Não tem essa coisa? Ai, nossa, eu preciso daquela blusa desesperadamente. Tipo, você não precisa da blusa desesperadamente, você viveu sem a blusa até hoje. Mas alguma coisa no seu sistema límbico diz que você precisa daquele produto. Alguma coisa no meu sistema límbico diz que eu preciso comprar com o Miguel e não com outro carinha que vende a mesma coisa que o Miguel. Por quê? Porque o Miguel atingiu a minha emoção de alguma maneira. E essas decisões, gente, são inconscientes. Para vocês terem uma noção, tem um livro chamado A Lógica do Consumo e nesse livro existem pesquisas científicas que comprovam que uma decisão de compra é tomada em 2,5 segundos. De maneira totalmente inconsciente. Aí o que acontece é um barato isso, porque o que acontece é que o neocórtex, a área racional do cérebro, tenta justificar por que você decidiu aquela compra. Aí ele tenta encontrar uma justificativa racional, porque ninguém quer ficar pensando, meu sistema límbico decidiu. Ninguém quer pensar assim. Todo mundo quer encontrar uma plausibilidade. Não, eu estou comprando porque é mais barato e eu não posso perder essa oportunidade, porque depois não vai ter mais. Aí a gente fica encontrando um motivo. Mas, na verdade, a compra aconteceu no inconsciente. E o que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje é como falar com a audiência utilizando gatilhos mentais para você atingir o sistema límbico do seu cliente e não o sistema neocórtex. Gatilhos mentais. Gatilhos mentais são a forma, os caminhos, o mapa do tesouro para você chegar lá na emoção do teu cliente. Então, o primeiro gatilho mental que eu acho mais foda de todos é o gatilho mental história. Gente, contar história é algo muito poderoso. Vou dar um exemplo para vocês. O maior contador de histórias do mundo que a gente conhece é Jesus Cristo. Como é que ele passou as informações dele? Como é que ele passou a mensagem dele? Através de parábolas. O que são parábolas? Histórias. Jesus não chegava só e falava assim, ame o próximo como você ama você mesmo. Não, ele contava uma história, um enredo, e aí ele vinha com provérbio.
Então, quer dizer, as histórias, elas conectam muito. Se eu tô aqui dando aula para vocês e falar assim, ó, não, gente, porque tem que contar história, porque é um gatilho mental. Olha o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã estava eu tomando café, aí eu fui passar manteiga. Quando eu faço isso, automaticamente eu ganho mais a atenção de vocês. Automaticamente eu conecto mais com vocês. Quando eu falo, gente, olha o que aconteceu de manhã. Hoje eu fui tomar café, quando eu passei manteiga no pão, foi muito engraçado, porque o pão caiu no chão, não sei se acontece com vocês, mas o meu pão sempre cai virado para baixo. Aí veio a minha cachorra, eu começo a contar uma história, todo mundo para ouvir. Então vocês precisam contar histórias na comunicação com a audiência de vocês. Eu conto muita história no Insta Stories, lá nos vídeos instantâneos do Instagram. Eu conto muita história ali. Tem vários posts meus no Facebook em que eu conto uma história, porque quando eu trabalhava em empresas era assim, assim, assim. Certa vez aconteceu tal coisa. Conto história da Alice, minha filha e tal. E, na verdade, sempre tem um objetivo de marketing por trás dessas histórias. Então, para mim, esse é o gatilho mental mais importante e a gente vai ter desafio da Connect em cima desse gatilho. Eu quero mostrar para vocês um comercial do Itaú contando uma história, para vocês verem como é que é forte isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão ouvindo bem? Espera aí que vai entrar. Sim. Beleza. Este é Jamal e este é Jacó. Eles são separados por razões que vêm de muito antes deles nascerem. Mas são unidos por uma mesma paixão. O Itaú patrocina a seleção brasileira, porque acredita que o nosso futebol aproxima as pessoas. Itaú, feito para você. Nesse comercial do Itaú, o Itaú quer falar sobre como o esporte aproxima as pessoas. Uma coisa é eu falar, o esporte aproxima as pessoas. E o Itaú é o... Gente, tem um... Em algum microfone aí de vocês, está reverberando a minha própria voz. E aí, dá uma silenciada aí, please. Oi, Joana, bem-vinda. Alguém consegue dar uma silêncio? E... Acho que é o seu, Miguel. Ai, foi. Beleza. Aí, quando vocês quiserem falar, pode abrir o microfone a hora que vocês quiserem, tá? Só para não ficar o ruído externo. O Itaú, ele podia contar a história dele, ele podia passar a mensagem dele, porque qual é a mensagem? O esporte conecta. Então, mesmo se for um palestino e um israelense, se tiver uma bola de futebol, os dois brincam juntos. É isso que o Itaú quer dizer. Mas se ele falasse isso dessa forma, não conectaria tanto do que se ele colocasse lá o Jamal e o outro com o pai dele, e a banca de frutas e tudo mais, e a bola. Então, quer dizer, contar um enredo, contar uma história ajuda. E vocês vão precisar muito disso no marketing digital. A gente chama isso de storytelling, que é a contação de história. É como que a gente formula uma história para conectar com a nossa audiência, para a nossa audiência gostar do que a gente faz, para a nossa audiência se identificar com o que a gente faz. E, obviamente, gente, pelo amor de Deus, tudo isso sempre com muita integridade. Porque a gente não vive no meio digital sem integridade. A gente precisa realmente contar uma história que seja verdadeira, porque senão a gente não sustenta essa história por muito tempo. O segundo gatilho mental, que é muito importante, é a escassez. As pessoas costumam dar mais valor àquilo que é escasso. É a mesma coisa assim, ó. Se você vai numa loja e aí você quer comprar um produto e só tem um, o que você faz? Você já pega o produto e já bota embaixo do braço. Porque você tem medo de vir outra pessoa e pegar aquele produto. Então, agora, se fosse a prateleira cheia de produto de um lado ao outro, de repente você olhava, tem muito, eu volto aqui daqui a pouco.
Então, tudo que é escasso, tudo que é mais raro, é mais valioso. É a mesma coisa. O que vale mais? O diamante ou um pedaço de latão? O diamante vale muito mais, porque o diamante é muito mais raro do que um pedaço de latão. Então, tudo tem a ver com a escassez da coisa. Então, a gente usa a escassez o tempo todo. A gente pode usar a escassez de tempo, a gente pode utilizar a escassez de preço, a gente pode utilizar a escassez de várias maneiras. Olha só que legal. Isso aqui é um anúncio de venda de uma case de laptop na internet. É um anúncio normal, ó. Vem a marca da case, tudo direitinho, o preço, né? $39 e tudo mais. E aqui em verde, ó, só tem um no estoque. Tem essa frasezinha aqui, só tem um no estoque, pronto. A pessoa vai olhar, eu tenho que clicar e eu tenho que comprar agora, porque senão eu posso perder isso aqui. Então, trabalhem em escassez nas vendas de vocês. Na comunicação de venda de vocês na internet, trabalhem em escassez. Urgência. Urgência parece muito com escassez, mas tem a ver com tempo, sobretudo tempo. Porque é mais ou menos assim, olha, eu consigo fazer esse preço para você, mas eu só consigo fazer esse preço para você até o dia tal e o horário tal. Você só vai precisar encontrar um porquê, tá? O porquê também é um gatilho mental importante, porque o neocórtex da pessoa vai perguntar, mas por quê você consegue fazer só até o dia tal? E aí você precisa dar um porquê realmente valioso para a pessoa. Olha, eu só consigo fazer até o dia tal, porque eu tenho um técnico sobressalente lá na minha loja e esse técnico só fica até o dia tal. Ou porque a partir do dia tal eu vou receber uma quantidade maior de máquinas e aí eu não vou conseguir mais fazer esse preço para você, eu não vou conseguir mais pegar o seu serviço. Então, a urgência está sempre ligada a tempo. No caso de curso digital, que é muito a minha praia, você coloca um prazo para fechamento do curso. Então, assim, olha, você só pode comprar a Connect até o dia tal, porque se você não comprar no dia tal, você não entra nessa turma. Então, isso é uma urgência, né, da pessoa tomar a decisão. Autoridade, gente. Autoridade é um gatilho mental importante. Eu tenho aí na tela 2 modelos. Com certeza absoluta, uma ganha mais do que a outra. Vocês duvidam disso? Com certeza, uma ganha mais do que a outra. Por quê? Porque uma tem muita autoridade. A Gisele Bündchen, ela nem é mais chamada de top model, ela é chamada de Uber model, porque ela é a maior modelo de todos os tempos das galáxias. Então, ela construiu a autoridade. Quem é que pode cobrar mais? A Gisele Bündchen. Então, quanto mais autoridade você tem na sua área, vamos supor que o Miguel seja o doutor do laptop. Não tem nada no mundo de laptop que o Miguel não consiga resolver. E ele consiga passar essa autoridade para as pessoas. As pessoas vão querer pagar mais pelo serviço do Miguel. E aí o Miguel lota a agenda dele. Quando ele lota a agenda dele, o que acontece é que as próximas pessoas que vêm vindo, ele pode aumentar o ticket. Ele pode aumentar o valor da venda. Olha, eu trabalho com agenda lotada, meu preço é esse aqui. Nossa, mas é mais caro. Claro que é mais caro. Eu sou o doutor do laptop. Eu sou o cara que... Eu sou o fodástico aqui do Rio de Janeiro. Então, óbvio que eu cobro mais caro. Então, quanto mais autoridade, maior o seu preço. Quanto mais autoridade, mais audiência. As portas vão se abrindo e tudo mais. Então, por isso que a gente precisa estar na internet todo dia, por isso que a gente precisa gerar valor para a audiência todo dia, porque a gente precisa construir autoridade. Como que a gente constrói autoridade também? Com depoimentos. Gente, não tem nada mais valioso do que um depoimento de um cliente falando bem de você. Eu uso muito isso, muito. Sabe, atendi um cliente, o cliente ficou feliz e eu falo para ele o seguinte, olha... Será que você me dá um depoimento? Grava um videozinho para mim de 2 minutos? Inclusive no game da Connect, tem lá. Vale 30 minutos de mentoria individual. Quem me mandar um videozinho no final, depois dizendo como é que foi participar da Connect. Por quê, gente? Porque depois desses vídeos eu consigo usar como autoridade. Sabe? Olha como é que eu faço um trabalho legal. Olha só o que esse meu cliente está me dizendo. Então, assim, colecione depoimentos para você se tornar uma autoridade.
Ó, vou passar aqui um comercial da Tigre. Não sei se vocês lembram, a Tigre tinha vários comerciais, né, sobre tubulações de obra e tudo mais. Esse comercial aqui é muito legal, sobre autoridade. Aqui vai ser a sala. Cozinha. Aqui vai ser o escritório. Closet. Daqui sai a tubulação. Sei lá, instala qualquer uma aí. Tigre. E aqui sim, o recanto do guerreiro. Sinuca, chopeira e churrasqueira. Quarto da mamãe. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Tubos e conexões custam menos de 3% da obra. Use Tigre, sucesso em mais de 40 países. Aqui vai ser... Esse comercial, gente, é de autoridade da marca Tigre, que é a melhor, né? Então, já que é só 3% do valor da obra, compre a melhor marca. E a autoridade da esposa. Quer dizer, o marido vai decidindo as coisas e a mulher vai atrás falando, não, aqui vai ser tal coisa, aqui vai ser tal coisa e tal. Quer dizer, são dois tipos de autoridade no mesmo comercial. Reciprocidade, gente, reciprocidade é um treco tão poderoso. Para mim, na minha opinião, reciprocidade é o gatilho mental que vem logo depois de história, em termos de conexão com a audiência, em termos de conexão com o cliente. É simplesmente o fato da gente fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca. Só que o que acontece normalmente é que o outro se apaixona por você. Eu tenho vários casos assim, porque eu sou o tipo de pessoa que se a pessoa me chama no WhatsApp e fala, Isa, eu preciso de ajuda, eu paro o que eu tô fazendo para ouvir a pessoa, é da minha natureza fazer isso. E aí é incrível, é mais ou menos assim, ó, minha avó era muito assim, quando ela ganhava um presente, ela ganhava o presente, agradecia a pessoa e tal, e depois ela em casa, ela comentava assim, ela falava, cara, fulana de tal me deu um presente, tão bonito, eu não posso esquecer de no aniversário dela retribuir. A pessoa meio que se sente em dívida em retribuir aquilo para você. Então, a reciprocidade é uma tendência natural de querer retribuir o que alguém nos gerou valor de alguma forma. Óbvio que a gente precisa fazer isso de coração. Óbvio que não pode ser aquela coisa pensada, vou fazer reciprocidade porque aí as pessoas vão querer me devolver. Não, gente, é fazer de coração mesmo. Só que o universo devolve, não tem jeito, devolve. E então, a reciprocidade é a gente entregar muito valor, é a gente ajudar as pessoas de coração aberto, é a gente conversar com a nossa audiência, é a gente dar dicas, é a gente tirar dúvidas, é a gente conversar com as pessoas diariamente, fazer coisas legais pelas pessoas e as pessoas vão criando vínculos e conexões com a gente. E é muito mais fácil alguém comprar da gente, alguém que gosta da gente, alguém que tem conexão com a gente, né? É muito mais fácil eu vender para uma pessoa que já me conhece, que vê os meus vídeos, que conversa comigo no WhatsApp, do que eu vender para uma pessoa que nunca me viu na vida. Por quê? Porque eu criei reciprocidade com aquela pessoa primeiro. Ok? Tem um comercial que eu acho lindo. Eu quero que vocês assistam comigo. Eu vou ter condições de fazer 2 dessa mesa. Amor, pelo amor de Deus, olha meu pai, não faz assim, maneira. Eu troco meu pedido. Você troca? Ai, que lindo, obrigada, jura? Não tem problema mesmo?
Ah, então eu quero dele. Te ajuda? Eu achei. O que a senhora quer? Salada de frutas, creme de papaya com cassis. Aí frutas tem mamão, papaya, batata de melancia. Que burger. Tá ruim aí? Dá uma força aí. Oh, por favor, ele tá desmontando o lanche inteiro. E corta aquele pedaço menor? É, corta em pedaço menor, daí eu vou ter que comer com a mão, porque senão não vai não. Com a mão sem gesso, né? Que toda gentileza gera uma sobremesa. Vocês foram muito gentis ajudando ela a ler o cardápio. Vocês nem sabem, mas tem umas câmeras escondidas que estavam filmando. A gente estava esperando pessoas que ajudassem. Tem uma câmera que a gente vai fazer. Que bonitinho! Você fez uma gentileza de ajudar o rapaz que estava aí com o braço quebrado, e toda gentileza que hoje gera uma sobremesa. A nossa corrente de gentilezas não para por aqui, e você também pode fazer parte dela. Contribua com o projeto Giramundo e ganhe uma sobremesa. Dessa forma, você estará promovendo a doação colaborativa de cadeiras de rodas. Acesse e faça sua doação. Venha ao The 50s descobrir o sabor de fazer a diferença. Gentileza gera sobremesa. Fazer o bem deixa a vida mais doce. Eu já achei uma câmera para ninguém, então, hein? Esse comercial, gente, eu utilizo ele em treinamento de vendas nas empresas. Toda turma tem alguém que chora. Vocês verem como é que reciprocidade conecta. Quer dizer, é uma campanha de cadeiras de roda, que simplesmente podia ser uma campanha assim, ó, a cada R$1 a gente vai fazer uma doação lá para o projeto de cadeira de roda. Mas não, eles fazem diferente, a gentileza gera sobremesa. Então fizeram uma campanha lá, tudo direitinho, quem ajudou lá a velhinha, quem ajudou o garoto do braço quebrado, ganha uma sobremesa, e aí é assim que eles divulgam a campanha. Então, reciprocidade é muito forte. Outro gatilho que a gente usa muito é prova social. É mais ou menos assim, ó. 2 restaurantes, um de frente para o outro. Um lotado com fila na porta e outro vazio. Provavelmente, qual que vocês vão querer ir? Provavelmente no que está muito cheio. Porque você vai achar que o muito cheio é o melhor. É prova social, né? Se eu passar perto de vocês, por exemplo, e começar a olhar para o alto, possivelmente vocês vão olhar para o alto comigo, né? Porque a gente tem o outro é o nosso espelho, né? O Sartre falava isso, né? O outro é o nosso melhor espelho. Então, tudo que a gente faz, a gente espelha. Então, nós somos seres sociais, muitas das nossas atitudes se baseiam no que outras pessoas esperam de nós. Então, quando eu falo de coletar depoimentos de clientes satisfeitos, eu também estou falando de prova social. Eu estou falando de um monte de gente falando bem de você. Então, quando você tem um post no Facebook em que muita gente comenta, em que muita gente compartilha, muita gente curte, reage com um coraçãozinho e tudo mais, isso também é prova social. E isso gera credibilidade para você também. Tem o gatilho mental do porquê. As pessoas gostam de ter razão para aquilo que elas fazem, então você precisa dar um porquê para tudo. Por que eu estou fazendo uma promoção? Eu estou fazendo uma promoção porque eu acredito que dessa forma eu vou estar melhorando o desenvolvimento pessoal das pessoas que estão participando, logo eu estou melhorando o desenvolvimento humano do planeta. Eu estou fazendo isso porque eu tive uma infância muito difícil e depois eu cresci e venci na vida e agora eu quero ajudar outras pessoas a vencerem na vida também. Eu estou fazendo isso porque eu já fui infeliz no mercado de trabalho e agora eu tenho o meu próprio negócio e eu quero ajudar outros empreendedores a serem felizes nos seus próprios negócios. Então eu tenho que dar um porquê. A Joana, que está aí com a gente, ela tem um projeto lindo de yoga para gestantes. E ela tem uma história de gestante também, que ela teve uma primeira gravidez que foi mais abrupta. Eu nem sei se eu podia estar contando isso, mas já estou contando. E aí a segunda gravidez, ela fez tudo... Pode falar. Posso falar? Eu tô aqui com o áudio cortado por conta do Vicente, que ele tá aqui comigo, tá? Tudo bem. Estou escutando.
E depois ela teve a segunda gravidez, e quando ela teve a segunda gravidez, ela teve a oportunidade de se preparar tudo para aquilo. Então ela sabe qual é a dor de uma mãe que passa por uma gravidez tumultuada, estressada e tudo mais, e ela ajuda mães, ela ajuda grávidas a terem uma gravidez tranquila, através da yoga, com parto humanizado. É uma missão linda da Joana. Então, ela pode dar vários porquês. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu já tive na sua pele, eu sei como é que é. Eu faço isso porque eu quero que você tenha lembranças inesquecíveis da sua gravidez, porque é um momento mágico, é um momento que você não vive o tempo todo, né? Que você escolhe momentos da vida específicos para viver aquilo, e às vezes é só uma vez. Então eu quero que, se for só uma vez, eu quero que seja perfeito. Então é você dar porquês para você estar fazendo determinada coisa, e isso conecta no emocional do teu cliente de uma maneira muito poderosa. Tem um comercial que eu gosto muito do Esporte Clube de Vitória. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Quando Vitória foi fundado, eu estava lá. No dia que venceu o primeiro Bavi, eu corri enlouquecidamente. Nos momentos de glória, eu fervi. Na dificuldade, eu tive que ser frio. Mas logo fiquei quente de novo, pro Leão da Barra voltar a ser dos grandes. Eu sempre estive presente. Sou o sangue rubro-negro, que corre forte nas suas veias e nas de quem vive pelo Vitória. E agora, eu vou estar também com quem precisa de mim para viver. O Vitória está jogando sem o vermelho em sua camisa. E só com a sua doação de sangue, a cor vai voltar ao normal. Acesse meusanguerubronegro.com.br e saiba onde doar. O Vitória sempre deu sangue por você. É hora de retribuir. Doe. Olha que forte esse negócio, gente. É muito forte. Por que o Vitória tá... As cores do Vitória são vermelho e preto. Por que o Vitória está jogando com a camisa só com preto? E onde era o vermelho está branco? Porque as pessoas precisam doar sangue para o vermelho ir voltando para a camisa. Olha que forte isso. Gente, esse negócio fez a doação de sangue do Estado bater recordes que nunca tinha conseguido, só com gatilho mental do porquê. Olha como é que isso é forte. Você assiste um comercial desse, você fica arrepiado. Então, assim, você tem vontade de largar tudo e ir lá. Não, quero doar sangue agora. Eu quero que o vermelho volte para a camisa do Vitória. Então, é isso que a gente consegue fazer com um gatilho mental bem feito na cabeça do nosso lead, na cabeça da nossa audiência, na cabeça do nosso cliente. Lembrando que sempre com integridade, sempre. O nome disso não é manipulação, o nome disso é persuasão. São coisas diferentes, né? Quando a gente faz uma manipulação, a gente está utilizando os gatilhos mentais para fazer com que o outro tome uma ação que é de benefício somente para a gente. Quando a gente está utilizando de persuasão, a gente está utilizando os gatilhos mentais para que o outro tome uma ação que seja boa para ele. E que a gente é a ferramenta. Então, olha a diferença, ok? Antecipação. Antecipação é muito legal. É mais ou menos assim, ó, eu chegar para vocês e falar assim, graças a Deus, eu tenho uma coisa para te contar, mas agora eu não posso falar. Cara, é de enlouquecer a pessoa. A pessoa fica assim, como assim você não pode falar? Fala logo, fala logo, fala logo, fala logo. É você criar expectativa em relação a alguma coisa futura. É a gente fazer um post no Facebook, por exemplo, falar assim, gente, eu tô com uma novidade tão grande para contar para vocês, vocês vão adorar, eu acho que eu vou revolucionar o desenvolvimento humano, eu acho que eu vou revolucionar a vida das gestantes no Brasil, mas depois eu conto. Gente, eu tô criando um programa que vai resolver os problemas de laptop, disso. Mas eu tô criando ainda, depois eu te conto. Você cria na pessoa, o nome disso tem uma palavrinha em inglês que a gente fala seeding, que é a mesma coisa que semear. Você semeia na cabeça da pessoa que tem algo bom vindo por aí.
Então, fazer seeding é muito importante também no marketing digital. Ó, comercial da Apple de antecipação. Parece até um trailer de filme de ficção científica. Vê se não parece. Isso é um comercial de antecipação do lançamento de um computador. Tipo, ó, vai lançar. Fica de olho. E é por isso que as lojas da Apple, quando tem um lançamento, faz fila de gente dormindo do lado de fora e quando abre as portas, as pessoas saem correndo e vão ensandecidamente para comprar aquilo. Que são coisas caríssimas, mas as pessoas vendem a sogra para comprar o negócio. Aí esse eu gosto muito. Takeaway sale. É o descaso. É você mostrar para a pessoa que se você vender tá ótimo, se você não vender também tá ótimo. A gente só precisa tomar cuidado para não passar para a pessoa uma coisa meio antipática. Tem o ponto certo do takeaway sale. Por exemplo, hoje eu gravei um vídeo com takeaway sale. É um vídeo que eu vendo um e-book. E esse e-book custa R$97. Então, a pessoa, eu falo para ela no final do vídeo, depois que eu explico tudo, o que é o e-book, que a pessoa ganha e tudo mais, falo do preço e no final falo, olha, agora você tem 3 alternativas. A primeira alternativa é você continuar fazendo como você sempre fez, e tá tudo bem. A segunda alternativa é você trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, fazendo todos os cursos que eu fiz, lendo as centenas de livros que eu li, cometendo provavelmente os mesmos erros que eu cometi, porque provavelmente você vai conseguir também atingir os mesmos resultados que eu atingi. E a terceira alternativa é você queimar todas essas etapas, adquirir esse e-book e nele você aprender a fazer isso o mais rápido possível e já obter os seus resultados. Então, se essa é a sua decisão, clica no botão aqui embaixo e compre agora o seu e-book. Então, assim, isso é um takeaway sale do tipo, olha, se você não comprar, tá tudo bem. E se você comprar, tá tudo bem também. Então, você não demonstrar para o teu lead, para o teu cliente, que você está desesperado para vender. Sabe? Isso aqui é uma arte da negociação. Uma arte da negociação. Ó, isso aqui é uma foto de takeaway sale, ó. As Pepsi tudo matando lá a pobre da Coca-Cola, coitada. Inimigo em comum. Inimigo em comum é muito legal. Isso funciona demais, isso conecta. Por exemplo, se você vai numa fila de banco e a fila está demorando, se você falar com o cara que está na sua frente, falar assim, nossa, que saco, né? Essa fila só demora, pronto. Aí o outro já começa a falar, e o outro também, porque é um absurdo, porque esse banco, porque esses caixa lerdo, ou seja, todo mundo se une contra um inimigo comum que é o banco. Então é muito fácil, as pessoas se conectam quando tem um inimigo comum. Nossa, os políticos só roubam. Quer dizer, quem é o inimigo comum? É lá o Planalto Central, lá Brasília é o inimigo comum, né? Ninguém lembra nessa hora que fomos nós mesmos que votamos nos caras. Mas a gente se une todo mundo, né? Porque o inimigo tá lá em Brasília e tudo mais. Então, a gente conecta muito com isso. Como é que a gente usa o inimigo comum? Com frases do tipo, olha, eu já vivi o que você está vivendo. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é a crise. Eu sei como é que funciona isso. Eu sei a sensação que é tal coisa. Você se colocar ali com a pessoa contra uma determinada coisa. E a pessoa se conecta com você. Aí o seguinte, galera. Nosso desafio da aula de hoje é o post de ouro. Como eu falei para vocês, na minha opinião, o gatilho mental mais poderoso é o da história. E aí é a gente contar a nossa história.
É dizer como é que funciona a nossa história e por que a gente está trabalhando com o que a gente está trabalhando hoje com base na nossa história. Então, o desafio é criar uma história, publicar até quinta-feira um post contando a sua história de herói relutante. Vou explicar para vocês o que é isso. A gente tem lá a nossa comunidade secreta lá no Facebook, né? Então, vocês até quinta-feira, depois de amanhã... quinta-feira é hoje. Então, até sábado, tá? Vou dar uma colher de chá para vocês. Até sábado, vocês vão postar lá na nossa comunidade secreta a sua história de herói relutante. O que é o herói relutante? O herói relutante é aquele cara que tinha um problema, que tinha uma vida ruim, uma vida merda em algum determinado ponto da vida. E aí ele sofreu, e aí ele foi atrás da solução, e aí quando ele foi atrás da solução, ele encontrou a solução, e aí ele encontrou a solução, ele melhorou a vida dele, mas ele continuou vendo que tinham pessoas que também viviam aquela vida merda, e ele ficou relutante, vou lá, ensino, não ensino, vou ensinar. E aí ele volta lá e ensina a fazer aquilo dessa forma. Esse tipo de post conecta demais. É mais ou menos assim, ó, vou contar a minha história e aí vocês podem pensar na história de vocês com base nisso, tá? Eu não preciso falar, meu nome é Isabelle Moreira, tenho 38 anos, isso não é uma carta de emprego, pode ser um post mais descontraído, eu posso falar o seguinte, ó, eu tenho história de herói relutante para várias coisas na minha vida, mas se eu for falar de empreendedorismo, eu posso falar o seguinte, olha, eu lutei muito para conquistar o que eu queria no mercado de trabalho. Eu fiz as melhores faculdades que eu tinha à minha disposição. Eu passei muitos finais de semana e feriados estudando. Eu li muitos livros, eu me esforcei muito. Eu era a pessoa que fazia hora extra. Eu era a pessoa que abria mão da sua vida pessoal para estar dentro das empresas onde eu trabalhava, dando sangue, porque eu queria os melhores cargos. Até que um dia os melhores cargos vieram. E eu continuei trabalhando, eu continuei dando sangue, eu continuei fazendo tudo que eu podia por aquelas empresas. Mas nesse momento eu vi que faltava uma coisa, faltava felicidade, faltava brilho no olhar. Como que era possível eu ter conquistado tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu tanto lutei e nesse momento não estar feliz? Eu só podia estar maluca. Mas eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa, que se eu não mudasse alguma coisa na minha vida, eu ia adoecer. Então eu percebi que eu precisava recomeçar. Eu percebi que eu precisava realmente encontrar o meu caminho. E o meu caminho não era trabalhar dentro de uma empresa de 8 às 6 da tarde. O meu caminho era ser empreendedora. Eu pedi demissão do meu último emprego e abri uma empresa no meio da crise sociopolítica e econômica do Brasil. E abri uma empresa e comecei a trabalhar com gás. E óbvio que eu tive medo. Claro que eu tive medo. Eu tenho medo todos os dias. Mas aquilo me dá tanta felicidade, aquilo me dá tanto ânimo, o fato de eu estar conectada com pessoas, fazendo um mundo melhor, construindo um país melhor através do empreendedorismo, o fato de eu ter o meu negócio, fazer o meu horário, ter a minha liberdade geográfica, a minha liberdade de tempo, isso trouxe de volta o brilho no olhar. E eu estou voltando aqui porque eu vejo que tem muitas pessoas que hoje estão no mercado de trabalho tradicional e que não estão felizes. Então, o que eu venho aqui oferecer é um curso que vai te ensinar a trilhar essa trajetória, queimar essa ponte que eu queimei alguns anos atrás e que hoje eu sou completamente protagonista da minha vida. Pronto, isso é uma história de herói relutante. Então, você vai construir um post contando a sua história. Vai botar lá na comunidade, a gente vai dar os nossos pitacos de sempre, e aí depois que esse post estiver redondinho, você vai publicar no seu Facebook, aberto para todo mundo. Aí, galera, vocês vão ver a mágica acontecendo. Aí vocês vão ver as pessoas se conectando com vocês, porque a mágica acontece nessa hora. Beleza? Combinado? Então esse é o desafio. Combinado. Esse é o desafio. Diga. Peraí. A gente vai publicar na nossa página ou no nosso perfil? Então, primeiro a gente vai publicar na comunidade secreta, tá? Para a gente poder ler e criticar e deixar o texto perfeito. O texto tá perfeito, tá aprovado, tá lindo, maravilhoso, aí você vai publicar na tua página e no teu perfil, nos dois. Tem um limite de texto aí? Se tem um limite de texto? Não, Graça. Só tem uma regra, não pode ser chato.
É a única regra. Tem que ser um texto que conecta. É você contando a sua história, fazendo essa trajetória. Olha, eu tinha uma vida merda, e aí eu fui atrás da solução, eu aprendi isso aqui, e hoje eu quero compartilhar com você isso aqui, porque se você estiver vivendo isso, então, de repente... Agora, conectar isso, gente, com o produto de vocês. Tá? Conectar isso com o que vocês fazem hoje. Não é só contar uma história de herói relutante lá e como é que vocês conectam isso para vender depois. Então, tem que conectar com aquilo que vocês vendem. Então, por exemplo, no caso do Miguel, eu trabalhava no mercado tradicional e era assim, 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 assado, e agora eu tenho meu negócio próprio e aconteceu isso, isso, isso. Então, é por isso que eu vou para lá com todo amor, é por isso que eu atendo e a gente presta o melhor serviço do centro do Rio de Janeiro e tudo mais e tal. Por quê? Aí ele conecta. Se alguém lê esse post que está com um computador quebrado em casa, que está precisando de manutenção de laptop e tudo mais, vai chamar o Miguel. Ou se não tá, vai pelo menos lembrar que o Miguel está trabalhando com isso agora. E vai gerar conexão. Gente, a quantidade de curtidas é grande, a quantidade de comentários. Aí você começa a responder os comentários das pessoas, a mágica acontece. Mas assim, eu sei que é o primeiro, então por isso que a gente vai fazer primeiro na comunidade secreta. Vocês postam lá, eu vou ler o de todo mundo, vou dar as minhas opiniões, aí a gente vai modificar e tal, e depois que estiver prontinho, aí vocês vão postar na semana que vem lá na página de vocês. Página, não perfil, página. Página e perfil. Eita, nós. Eita, nós. Bom, segue o fluxo. Então, gente, na aula de hoje, eu vou ficar muito feliz se a gente terminar a aula com vocês tendo uma visão clara de como que é a big picture de um projeto de marketing digital. Tá? Isa, posso fazer uma pergunta antes aqui? À vontade. Existe algum passo a passo para a gente escrever essa história, assim, né, de como introduzir? Porque às vezes eu fico um pouco perdida e de repente como conduzir isso. Você falou, não pode ser chato, tal. Tá. Enfim, mas existe alguma orientação em como esse post deve ser escrito? Existe. Algo assim? Vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã eu vou publicar lá na Mentoria Connect, no Facebook, um roteirinho, 5 passos para você escrever a sua história. Ótimo. E aí você segue o roteirinho lá e aí não tem como dar errado. Maravilha, ótimo, tá bom. Beleza. Então, assim, gente, eu quero que no final da aula de hoje vocês entendam a big picture de como que a gente trabalha o marketing digital. Então, agora eu vou dar uma avançadinha um pouquinho mais. A Joana, possivelmente não, com certeza, ela já conhece bastante desse universo aqui, porque ela está alguns passos à frente, mas Graça e Miguel vão entender mais como é que funciona na prática tudo isso. Aqui no início do meu esquema, eu tenho o meu avatar. Quem é o meu avatar? É o meu público-alvo, é o cliente, é a pessoa que eu quero vender, é o meu lead, né? São os meus prospectos, aquelas pessoas que estão lá na internet navegando perdidas e que eu posso vender para elas, que elas são possíveis compradores. Elas têm o perfil de compra do meu produto, né? De características, idade, onde mora, dores e tudo mais. Essas pessoas preenchem o perfil do meu avatar. Para esse avatar aqui, eu crio uma isca digital. O que é uma isca digital? Lembra da reciprocidade? A reciprocidade é quando eu dou alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca e essa pessoa acaba se conectando comigo porque eu dei algo de valor para ela. Então, o que vocês vão precisar pensar a partir de hoje? Qual é a isca digital de vocês? A gente vai falar disso num slide daqui a pouquinho. A isca digital é quando eu entrego alguma coisa, só que quando eu entrego essa alguma coisa para a pessoa, eu capturo o e-mail e o telefone dela. Olha como é que a mágica começa a acontecer. Olha, por exemplo, o Miguel fazendo um anúncio na página dele no Facebook, dizendo que ele tem um PDF, por exemplo, e nesse PDF ele tem a indicação de 10 softwares gratuitos de antivírus para que o laptop não dê pau. E aí a pessoa vai, opa, eu quero isso. É antivírus, bom, e gratuito eu quero. Aí o cara vai lá e clica. Quando ele clica, coloca teu e-mail e seu telefone aqui, porque eu vou mandar o PDF pro teu e-mail.
O que o Miguel fez com isso? Ele gerou valor para aquela pessoa e, em troca, ele pegou o telefone e o e-mail dessa pessoa. E aí, quando ele pega o telefone e o e-mail dessa pessoa, ele começa a se relacionar com esse lead. Ele começa a se relacionar com esse prospecto, porque o objetivo é que esse prospecto se torne um cliente. E aí, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho o meu avatar vai se identificar com a isca, por isso que aquele PDF que foi enviado para vocês antes de começar as aulas da Connect é tão importante de ser preenchido, porque é ali que você define o seu avatar. Em cima do seu avatar fica muito claro qual é a isca que você vai gerar, a gente vai falar de isca daqui a pouco, para que você consiga capturar os dados do seu lead, você precisa de uma página de inscrição. A gente vai falar disso numa aula também da Connect. Como que você faz uma página simples de inscrição, onde você pega o nome, o telefone e o e-mail do seu cliente. Esse cliente, ele se torna um visitante do seu site, um visitante da sua marca, um visitante do seu produto. Você começa a criar relacionamento com ele e você vai melhorando esse processo cada vez mais. Você vai ficando bom nisso. Você vai ficando cada vez melhor nesse processo, as pessoas vão começando a enxergar o teu crescimento nisso, e quanto mais lead, quanto mais contatos, quanto mais telefones, mais clientes. É automático isso. Não tem como dar errado. Então, essa é a big picture do que vai acontecer com as aulas da Connect. Alguém ficou com dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Tipos de lista, gente. Aqui a gente falou o seguinte, ó. Eu tenho um avatar, eu tenho uma isca e eu tenho uma página de inscrição. O que eu quero fazer? Eu quero construir lista. Eu quero construir lista de e-mail, eu quero construir lista de WhatsApp, por exemplo. Então, eu tenho aqui tipos de lista. Eu tenho as listas que são sem controle e as listas que são com controle. Quais são as minhas listas sem controle? Redes sociais. Por exemplo, eu tenho um Instagram com 3 mil seguidores. Eu tenho controle sobre essa lista? Não. Por quê? Porque o Instagram não é meu. Porque se amanhã o Mark Zuckerberg quiser bloquear a minha conta, ele pode bloquear a minha conta. E aí eu perco os 3 mil seguidores. E aí depois eu não tenho contato de mais ninguém. Eu perco todo mundo de uma vez só. Agora, qual é a lista que eu tenho controle? É as pessoas que eu consigo ter o telefone e o e-mail delas. Aí eu tenho controle. Porque se acontecer alguma coisa, se vier uma rede social nova, bombástica, que todo mundo migre e o Facebook acabe, como aconteceu com o Orkut, eu tenho ainda assim o e-mail e o telefone das pessoas. Eu vou conseguir continuar falando com essas pessoas. Então, a gente vai falar muito na Connect a partir de agora. Como construir listas com controle. Quais são os mecanismos que a gente constrói listas através de e-mail e WhatsApp, sem depender necessariamente das redes sociais. A rede social é uma porta de entrada, ela é um holofote, ela é uma vitrine, mas dali eu tenho que capturar as pessoas para trazer para o meu relacionamento. Ok? Tipos de isca para vocês pensarem. E aí a tia Isa vai começar a perturbar a ideia de vocês em relação a isso, tá? O que é a isca? A isca é um material de valor, mas é de valor mesmo, gente. É algo que é tão bom, mas é tão bom, é dado de graça, mas é tão bom, tão bom, tão bom, que se você pudesse cobrar por isso, você poderia. Tá? Então, a isca pode ser, por exemplo, um e-book. E-books são maravilhosos, e-books são as iscas que até hoje convertem mais, que são os PDFs, são fáceis de fazer. O que a gente vai fazer na Connect é, se você optar por um e-book, você vai pensar no conteúdo e depois eu vou te orientar em relação à formatação, como é que você faz e tudo mais. Você pode dar uma aula, um workshop. Você pode criar um infográfico. Infográfico é uma página com elementos gráficos de um passo a passo de alguma coisa. Bastante gráfico, bastante imagem, colorido e tudo mais. Isso é um infográfico. Você pode criar um checklist. Você pode fazer uma videoaula. Você pode fazer um mini curso. Você pode fazer uma planilha. Você pode fazer um diagnóstico. Tudo isso é tipos de iscas que você pode utilizar. Então, você já vai sair daqui hoje marinando na sua cabeça qual vai ser a isca digital que você vai criar. E provavelmente você vai ter dificuldade nisso.
Não é tipo, se você nunca fez isca digital na sua vida, não pense você que amanhã, às 9 horas da manhã, você vai vomitar uma isca digital no café da manhã. Isso não vai acontecer. Isso é trabalho de muito hard work, de muito pensar. Ó, para vocês terem uma ideia, hoje eu pensei numa isca nova. Cadê? Aí eu anotei, porque tudo que vem na cabeça a gente tem que anotar, senão a gente esquece. Cadê a minha isca aqui? Ó, eu vou criar um e-book, o ritual matinal do treinador de sucesso. Treinador é o cara que dá treinamento em empresa, né? Então eu vou criar um e-book falando como é que tem que ser amanhã do cara que ganha a vida inspirando pessoas. Então eu vou fazer um e-book sobre isso. Então isca pode ser qualquer coisa de muito valor que você entregue para a tua audiência, que você entregue para o seu avatar. O ideal, gente, assim, para ser muito tranquilo, é começar com o e-book. Porque aí é mais fácil de você pensar, é mais fácil de formatar, é mais fácil de tudo. Então já vão marinando essa ideia na cabeça de vocês, porque até a aula da próxima semana a gente vai falar sobre isso lá na comunidade. Então, o desafio 2 é você pensar em 2 iscas digitais. Porque você pensando em 2 iscas digitais, a gente consegue validar pelo menos uma. E aí você vai ter ao longo da Connect o tempo e o apoio aí para desenvolver a sua isca digital. Beleza? Dúvidas, meus amores? Nenhuma? Nada? Os deveres são a gente fazer, publicar na comunidade, né? Isso. E logo pensar em 2 iscas digitais. Exatamente. Tá? Eu vou publicar isso lá na comunidade para ficar mais fácil. Vai ter um post para a gente discutir sobre isso, sobre os 2 desafios. E aí o que a gente faz? Lá na comunidade a gente publica os nossos avanços. As dúvidas pontuais a gente discute no nosso grupo de WhatsApp, porque é mais fácil. A gente já está ali, conversa e já tira dúvida. O Google AdWords já teve essa aula? Não vai ter essa aula? Não, o Google AdWords é na próxima aula junto com o Facebook. Beleza? Mais dúvidas, crianças lindas? Nada não, isso. Então, é isso. Não, tudo ok, tudo claro. Vamos tirar a... Vamos... Logo a gente vê. Fala, Graça. Vamos. Digo que foi muita coisa, mas logo a gente volta a ver. Eu tenho lá no meu... secreta, né? Obviamente. Tenho lá uma pasta com teus vídeos. Ai, que lindo. Galera, vamos tirar nossa foto para botar lá no Facebook? Vou tirar foto aqui com a minha canequinha. Essa caneca tem uma caveira. Eu não vou tirar foto com caveira. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de tirar foto sempre segurando alguma coisa. Vou segurar minha... 4 horas da manhã, meu Deus. 4 horas da manhã, Graça. Você é um amor por estar aqui com a gente. Então, vamos lá. Vou tirar. Consegue? Dá para tirar a foto, Jo? Ou tá muito à vontade? Não vou conseguir, porque eu tô com o Vicente. Tá esse bom. horário, tá? Beleza. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já, gente. Pode? Pera, deixa eu ver. Tô bem? Tá linda? Vale. 1, 2, 3 e já. Beleza. Galera, foi um prazer estar com vocês. Miguel, seja muito bem-vindo. Tomara que você consiga assistir ao vivo agora com a gente. É sempre uma delícia. Beijo, boa noite para vocês. Durmam com Deus. Obrigada, boa noite, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.